Semana 4. A alegria de em Cristo só. Olá, meu nome é Ana Ruth Cavaco e este áudio faz parte de um caderno de estudo na Carta aos Filipenses com o título Alegria Inabalável. Então, vamos lá. Se tens o caderno de estudo, eu já consigo imaginar-te a abrir o caderno já todo sublinhado, com respostas escritas. Aliás, este áudio supostamente é para ouvir depois de termos feito a semana de estudo, mas se não fizeste, não faz mal. A ideia é conseguir fazer um resumo, trazer alguns pontos de perguntas, de meditação, de aplicação acerca do texto. Mas antes de prosseguirmos, quero convidar-te a parar agora e a responder assim, de forma honesta. Quando lês a instrução Alegrai-vos no Senhor, escrita por Paulo, isso mexe contigo? Ou já soa como uma frase que sabes que é verdade, mas que não desce ao teu coração? Eu escolhi esta versão da Bíblia Almeida 21 precisamente por isso, porque a mais tradicional diz regozijai-vos. E um verbo antigo, é bonito sabermos o seu significado, mas ninguém nos dias de hoje diz, olha, regozija-te. Então alegrai-vos pode falar mais ao nosso dia-a-dia, foi por isso que escolhi essa versão. Não sei em que dia te encontras da semana, certamente com 1000 coisas para fazer, como todas as mulheres, ou se estás particularmente cansada. E se esta frase, alegrai-vos no Senhor, parece distante da tua realidade. E se estás a ouvir isto e nem sequer tens bem a certeza do que significa alegrar-se no Senhor, então pensa assim, é encontrar a tua alegria, a tua segurança, o teu sentido em Deus. Parece assim abstrato, não é? E talvez tenhas respondido no estudo, logo na primeira questão, que sim, parece um clichê esta frase. Mas repara, Paulo diz que repetir isto não é um clichê. E para ele faz questão de dizer não é cansativo, é uma segurança. Ou seja, a alegria em Cristo não é apenas uma consequência da vida cristã. Porque geralmente nós dizemos, olha, encontrei alegria, eu confiei em Deus, eu coloquei a minha vida em Deus. Mas Paulo diz que é mais. Diz que é uma espécie de proteção ativa, uma prevenção. Porque o que é que Paulo está a dizer? Na prática ele está a dizer, olha, quando tudo está a correr mal no teu dia ou na tua vida, quando os planos falham, quando há imprevistos, quando tens tensão em casa, quando tens pessoas que não te estão a tratar bem e a tua tendência é perder a paz, é exatamente aí que esta alegria te guarda. Os primeiros versículos de Filipenses 3 mostram-nos que a alegria em Cristo não é uma emoção leve, não é passageira, nem depende das circunstâncias. É uma alegria profunda, firme, que reorganiza o coração. Paulo está a falar da sua própria experiência. Ele percebeu que tudo aquilo em que antes ele colocava a sua confiança, o seu currículo, já vamos ver à frente, o seu desempenho, a sua identidade religiosa, afinal não podia sustentá-lo verdadeiramente. Por isso, uma alegria que Paulo fala não é apenas sentir-se bem com Deus ou sentir-se bem em Deus. Paulo está a dizer, a alegria é encontrar em Cristo um tesouro tão suficiente que todas as outras seguranças perdem o lugar central. E se olharmos assim, isto vai mudar muito a forma como nós entendemos a alegria. A alegria não é apenas o resultado de confiar em Cristo. É também aquilo que protege o nosso coração de voltar a confiar noutras coisas. Repara, quando Cristo é a nossa satisfação, ficamos menos vulneráveis à tirania da aprovação dos outros, ao medo de falhar, à necessidade de controlar tudo ou até à ansiedade de provar o nosso valor. Mas quando essa alegria em Cristo enfraquece, sabem o que acontece na nossa vida? O nosso coração vai logo à procura de substitutos. E isto pode, na prática, acontecer de formas muito subtis.
Imagina alguém que passa o dia à espera de uma mensagem específica. Exteriormente parece algo pequeno, mas interiormente aquilo começa a ganhar assim um certo peso. Se a mensagem chega, há um sentimento de entusiasmo, paz, valor. Se a mensagem não chega, um sentimento de insegurança, frustração ou até de rejeição. O problema não está apenas na expectativa da mensagem, mas no facto de o coração estar a pedir aquela resposta, aquele sentimento, aquela segurança, aquele descanso que só Cristo pode dar. Nesse momento, a alegria deixou de estar enraizada em Cristo e começa a depender de outra fonte. Outro exemplo prático. Uma pessoa tem um dia extremamente produtivo, cumpre tudo, responde a tudo, organiza tudo e no fim sente-se bem consigo mesma. Consegui. Mas no outro dia, o dia não rende o mesmo, atrasa-se, falha em tarefas, sente-se quase sem valor. O que é que isto revela? Revela que a produtividade deixou de ser apenas uma ferramenta útil e passou a ser uma medida de valorização, de justiça pessoal. O coração começa a dizer: estou bem porque hoje foi suficiente. E isto é exatamente o oposto da lógica do que Paulo está a dizer. Ele abandona toda a confiança em si mesmo para a ganhar em Cristo. Por isso a pergunta importante não é apenas o que me dá alegria, mas também podes perguntar assim: o que me abala quando me falta? Aquilo que mais nos desestabiliza muitas vezes revela onde estamos a procurar segurança. Se é uma ausência de um elogio, de atenção, de controlo, de resultados, se isso te rouba a paz, talvez estas coisas estejam a ocupar no coração um lugar que só deve pertencer a Cristo. A verdadeira alegria cristã, então, não é ignorar desejos legítimos, nem fingir que certas coisas não importam, porque elas importam, mas é aprender pouco a pouco a desejar tudo isso sem depender disso para estar segura. É poder receber reconhecimento sem viver dele. É poder ser produtiva sem fazer disso a identidade. É poder amar pessoas sem exigir delas a confirmação do teu valor. É poder perder certas coisas sem te perderes a ti mesma. Porquê? Porque tu não estás perdida. Tu já foste encontrada em Cristo. Se fizesse um resumo desta parte, poderia dizer assim: a alegria em Cristo não é superficial. É uma satisfação profunda que liberta o coração da necessidade de procurar noutras coisas aquilo que só Cristo pode dar. Quando Cristo é a nossa alegria, deixamos de fazer da aprovação, da produtividade ou do controle ou de outra qualquer coisa a nossa segurança. Ficou mais claro? E reparem, Paulo parte logo, não perde tempo. Ele entra num alerta muito forte. Tomai cuidado, cuidado, cuidado. 3 vezes. E aqui não é um estilo literário, é um sentimento de urgência. E aparece essa pergunta para preencher. Tomai cuidado com o quê? Com os cães? Vimos o significado do que eram estes cães, dos maus obreiros ou dos falsos mestres, em algumas traduções tem falsos pregadores, e da falsa circuncisão. Entendes o que isto significa ou não tem muito a ver contigo? Paulo está a falar de falsos mestres religiosos que ensinavam algo muito específico. Na prática diziam que Cristo não era suficiente por si só. Era preciso dar um jeitinho, acrescentar alguma coisa, alguma prática, algum esforço, alguma regra. E repara, de forma muito subtil, porque eles não estavam a rejeitar Cristo, eles só estavam a acrescentar um bocadinho a Cristo. Por isso, naquela pergunta mais à frente, de 1 a 10, quão sério é este aviso de Paulo? E se estás a acompanhar a forma como Paulo está a escrever, é um 10. Isto é alerta máximo. Porque, cuidado, acrescentar algo ao Evangelho não melhora o Evangelho. Destrói-o.
Por isso é que Paulo diz, e para nós hoje parece estranho, nós é que somos a circuncisão. E precisamos só de parar. Pode soar estranho, porque nós nunca tivemos esta prática, não é? Não somos deste tempo. Mas a circuncisão era um sinal físico, uma marca no corpo masculino, que no povo judeu representava a pertença a Deus. Era um sinal de aliança. Era uma identidade religiosa visível. Algo que dizia, este homem pertence ao povo de Deus. Mas repara no detalhe importante, era um sinal dado aos homens. E, fazendo um parênteses, ao longo do tempo podia até criar uma percepção de que a relação com Deus estava mais diretamente associada aos homens. Porque as mulheres sim, já faziam parte do povo, mas elas não tinham nenhum sinal físico que as identificasse como parte da aliança. E por isso, quando Paulo começa a falar desta questão, ele não está apenas a corrigir uma ideia teológica, ele está na prática a abrir a porta completamente. É isso que o Evangelho faz. Porque quando ele diz nós é que somos a circuncisão, ele está a redefinir completamente quem pertence a Deus. Já não é algo externo, já não é algo físico, já não é algo limitado a um grupo específico, é algo interior. E isto muda tudo, e também para as mulheres, porque significa que a relação com Deus não depende de um sinal no corpo, nem de uma posição dentro de uma estrutura religiosa, mas de algo que está disponível a qualquer pessoa, a todos, sem distinção, homens e mulheres, pessoas religiosas e pessoas que nunca tiveram contacto com a fé, pessoas que parecem certinhas e pessoas que sentem que nunca encaixaram. João Calvino dizia que o verdadeiro sinal de pertença a Deus não está naquilo que fazemos externamente, mas na transformação que Deus faz no nosso interior. E num mundo em que se fala tanto de inclusão, é uma palavra que está na moda, vemos, sim, aqui algo profundamente inclusivo, porque no fundo Paulo está a dizer, ninguém tem vantagem natural aqui. Ninguém está mais dentro por causa da sua origem, do seu passado ou do seu desempenho. E isto derruba qualquer ideia que possamos ter de cumprir certos critérios para sermos aceitos. Aquilo que realmente define a relação com Deus não é o que tu fazes, produzes, é Deus que te dá. E repara como isto continua tão atual. Porque mesmo hoje nós continuamos a criar marcas de valor na nossa sociedade. De produtividade, de imagem, de controle, de sucesso. Coisas que no fundo funcionam como uma circuncisão moderna. Sinais exteriores que usamos para dizer eu sou suficiente, eu sou importante. Mas Paulo não fica por aqui. Ele refere 3 marcas do cristão. São 3 marcas que te deves perguntar. Estas marcas descrevem-me? Porque ele diz assim, nós os que servimos a Deus em espírito. Primeira. Segunda, que nos orgulhamos em Cristo Jesus. Terceira, que não confiamos na carne. Então, servir a Deus em espírito é o quê? Na prática é não cumprir apenas práticas, mas ter um coração vivo, dependente, sincero, mesmo quando ninguém vê, como naquele momento em que decides fazer a coisa certa, apesar de tudo, quando escolhes parar e orar no meio do cansaço, não por obrigação, mas porque tu precisas de Deus, tens um relacionamento com Ele. E depois ele fala em gloriar-se em Cristo Jesus. Gloriar-se em Cristo Jesus. O que é isto? É encontrar nele o nosso valor. Não em mim mesma, não em ti, não na comparação que fazes com outras mulheres, não no teu corpo, na tua forma física, na tua carreira, na forma como educas os teus filhos, na forma como vives a tua fé. Gloriar em Cristo é gloriar em Cristo, o nosso valor está nele. E por último, não confiar na carne. E esta última expressão é central. Porque confiar na carne é o quê? É quando a tua segurança diante de Deus oscila com o teu desempenho. Quando pensas assim, esta semana correu tudo bem, fui consistente, fui disciplinada, obrigada Senhor, estou mesmo próxima de Ti. Ou então, não, falhei outra vez, esta semana foi uma tristeza, o meu relacionamento com Deus está abalado, sinto-me distante. Confiar na carne é quando a tua paz depende do que fizeste ou deixaste de fazer. O problema
Não são aqueles pecados óbvios que nós conseguimos identificar em que nós caímos, mas são aquelas coisas boas que nós usamos como base da nossa aceitação. E isto torna tudo muito mais perigoso, porque parece espiritual. O estudo levava-nos a Gênesis 3, na pergunta 7. E aqui é importante repararmos, lembrarmos sempre, como é que Satanás levou Eva a duvidar? Questionou a palavra de Deus, distorceu a sua bondade e que promessa ofereceu? Algo melhor, independência, autonomia, uma maior alegria, uma alegria alternativa. E agora para e aplica. Onde é que tu duvidas da bondade de Deus? Onde é que tu sentes que Deus está a reter algo? Ele podia dar-te aquilo e não está a dar. Talvez seja numa área específica, nos relacionamentos, em relação ao futuro que desconheces, ao reconhecimento que não tens. O que é que no fundo acreditas que te daria mais alegria do que aquilo que Deus te deu? Porque é aqui que o legalismo entra. Porque na prática o legalismo é viver com a sensação constante de que temos de provar alguma coisa. Provar que somos suficientes, que estamos a crescer, que somos consistentes, que merecemos aquilo que temos. E isto infiltra-se de forma subtil, na forma como oramos, na forma como lemos a Bíblia, na forma como nos comparamos, na forma como nos sentimos depois de um dia bom ou de um dia mau. E também na forma como murmuras. Vimos isso na semana passada. E isso rouba-te a alegria, sabes porquê? Porque nunca temos o suficiente. E Paulo avança no texto para falar do seu currículo. E vale a pena perceber o que isto significa, se não estás familiarizada com este contexto. Quando Paulo começa a listar as coisas de que se podia gabar, ele não está a falar de conquistas normais. Ele está a falar do mais alto nível de valor espiritual e social da época. Era o equivalente a dizer, se alguém tinha tudo para ser considerado aprovado por Deus, era eu. Porque reparem, coisas que tinham valor. Ele foi circuncidado ao 8º do dia, ou seja, desde bebê ele fazia parte do povo de Deus. Ele era do povo de Israel. Fazia parte da tribo de Benjamim, era hebreu de hebreus. E, quanto à lei, diz ele era um fariseu. Um grupo extremamente rigoroso, conhecido pela sua disciplina e devoção. E depois diz, quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Ou seja, ele diz, eu era tão zeloso de cumprir tudo que persegui os cristãos, porque eu achava que eles não eram cumpridores da lei. E depois diz que, quanto à justiça baseada na lei, ele era irrepreensível. Ou seja, se existisse alguém que pudesse olhar para a sua vida e dizer eu fiz tudo certo, eu tenho tudo o que é preciso, era Paulo. Ele era o exemplo perfeito. Se alguém pudesse olhar para a própria vida e dizer eu fiz tudo certo, seria Paulo. Ele tinha a formação certa, o zelo certo, a disciplina certa, a reputação certa. Se fosse hoje, talvez o víssemos como alguém extremamente consistente, admirável, bem-sucedido, irrepreensível, alguém que cumpre, que se destaca, que não falha. E, no entanto, ele diz algo completamente contraintuitivo. Ele diz, tudo isso é perda. Não porque essas coisas fossem más em si mesmas, mas porque elas tinham tornado a base da sua confiança diante de Deus. E vimos a definição de legalismo. No caderno tínhamos essa definição. O legalismo na prática é transformar meios, que são meios bons, disciplina, obediência, práticas espirituais, em fins. E fazemos deles o nosso fundamento. Porque o mais perigoso do legalismo é que ele raramente começa com más intenções. Paulo perseguiu os primeiros cristãos com zelo por Deus. Ele queria defender aquilo que acreditava ser verdade. Reparem, o problema de Paulo não era a falta de dedicação. Era ele estar tão preso a um sistema de regras e de méritos que ele nem conseguia reconhecer o próprio Deus quando Cristo lhe era apresentado. E hoje, isto pode aparecer de formas muito mais discretas, mas igualmente profundas. Por exemplo, quando começas a medir a tua espiritualidade pela consistência do teu tempo com Deus, e num dia em que não consegues parar sentes que Deus está mais distante, como se a relação com Deus dependesse do teu desempenho, da forma como vais até Ele. Quando crias padrões pessoais
seja na forma de vestir, nos hábitos, nas rotinas, nas escolhas, e sem perceber, começas a vê-los como sinal de maturidade espiritual, não apenas para ti, mas também começas a medir os outros por esses padrões pessoais. Quando pensas, se eu fizer tudo certo, as coisas vão correr bem, como se a tua obediência garantisse resultados específicos. Quando te sentes, por exemplo, mais segura nos dias em que dá tudo certo, e inquieta nos dias em que tu falhas, como se a tua posição diante de Deus variasse com o teu rendimento. Nenhuma destas coisas parece errada, assim, à superfície. Na verdade, muitas começam com um desejo genuíno de viver bem, de agradar a Deus, de fazer o que é certo. Mas pouco a pouco, o coração começa a deslocar-se, deixa de descansar em Cristo e começa a descansar no seu próprio esforço. É exatamente aqui que esta passagem recentra tudo. Paulo não rejeita a disciplina. Vemos nas suas cartas, ele dá instruções específicas em relação a determinados assuntos. Paulo não rejeita a obediência nem o zelo. O que ele rejeita é confiar nisso. O que é que ele faz? Ele troca uma justiça baseada no seu desempenho por uma justiça que ele já recebeu pela fé em Cristo. Ele deixa de construir a identidade no que ele faz e encontra em quem Cristo é. Na prática, isso significa viver de forma aparentemente semelhante por fora. Ainda buscamos obedecer, crescer, ser consistentes, mas com um fundamento completamente diferente por dentro. Ou seja, já não obedecemos para sermos aceites, nós obedecemos porque já fomos aceitos. Já não criamos regras para sentirmos segurança, nós descansamos numa segurança que não depende de nós. Já não usamos padrões para medir o nosso valor, nós temos valor que não pode ser aumentado nem diminuído. Talvez uma forma simples de testar o teu coração nesta área seja esta. Quando tu falhas, aproximas-te de Deus ou afastas-te? Vou repetir. Quando tu falhas, aproximas-te de Deus ou afastas-te? Porque o legalismo tende a afastar. O que é que nós fazemos? Faz-nos sentir que somos indignas e não nos queremos aproximar de Deus até corrigirmos o nosso erro. O Evangelho aproxima, porque lembra-nos que Cristo já fez o que nós nunca conseguiríamos fazer perfeitamente. O estudo continua com a pergunta 10. O que se tornou mais valioso para Paulo? Foi Cristo, certo, não é? É a resposta. Mas a resposta não é apenas Cristo, assim de uma forma genérica. Ele fala que é o conhecimento de Cristo, a relação que tem com Cristo, a profundidade do amor de Cristo. Isto leva-te à pergunta seguinte. Como é que podes reconhecer prioridades mal colocadas? Que resposta é que deste? Como é que podes reconhecer prioridades mal colocadas? A forma de avaliarmos é vermos quando algo controla a nossa alegria. Quando perder aquela coisa nos abala profundamente. Quando não ter aquele detalhe define a forma como nos vemos. Isso acontece? Então isso está a ocupar um lugar que não devia. E depois Paulo usa uma palavra que neste caso, em lado nenhum, ela é mudada neste Almeida 21, esterco. É forte, é uma palavra forte e que nós não usamos. No dicionário também pode estar relacionado ao adubo, mas neste caso Paulo usa a palavra para dizer que tudo aquilo que para ele tinha valor é lixo. Nada daquilo que ele valorizava tinha algum valor, nenhum. Então, de onde vem a verdadeira justiça? Acreditas mesmo que a verdadeira justiça vem de Deus pela fé? O que é que isso muda quando tu falhas? Muda tudo, porque muitas vezes, quando falhas, o que sentes é medo, vergonha, distância, culpada, como se tivesses de voltar a ganhar o favor de Deus. Mas se a tua justiça está em Cristo, então isso não muda. A justiça de Cristo não sobe nem desce consoante o teu desempenho.
E isto também muda a forma como lidas com o pecado. Não precisas de fugir. Podes aproximar-te. Não precisas de esconder. Confessa. Não precisas de viver com medo. Tu tens esperança. Então, em comparação com Cristo, como deves ver tudo o resto? Como perda. Não porque tudo seja mau, mas porque até o que é muito bom em nada se compara com Cristo. Recorda-te aquilo que disse no início do áudio. Repetir estas verdades para Paulo é proteção. É uma proteção para corações e mentes esquecidas como as nossas. Por isso, não vamos apenas entender, vamos registar. Como é que preencheste o quadro da pergunta 16? Às vezes estas coisas não parecem logo assim intuitivas à primeira. Ele tinha 2 colunas. Razões para confiar na carne, ou seja, na prática era colocar coisas nas quais eu me sinto alegria e segurança, e razões para confiar em Cristo. A ideia aqui é ver as razões que encontras para confiar em ti mesma e em oposição às que te mostram que precisas confiar em Cristo. Por exemplo, sinto-me segura quando tenho tudo sob controle. Não é? Quando tudo está controlado, a agenda corre, eu sinto-me segura. Confiar em Cristo, Deus é soberano. Ele, sim, tem tudo sob controle, mesmo quando eu não entendo. Depois, razões para confiar em mim, valho mais quando sou produtiva e eficiente. Deus é aquele que me atribui o valor. Ele declara-me amada e suficiente em Cristo, independentemente daquilo que eu faça, do meu desempenho. Depois, preciso da aprovação dos outros para me sentir bem. Deus é aquele que me aceita plenamente. A sua aprovação é completa por causa de Jesus e não muda. Sinto-me melhor quando faço tudo certo. Deus é justo. Foi Ele quem providenciou a justiça perfeita em Cristo, que eu nunca poderia alcançar. Comparo-me com os outros para medir o meu valor. Deus é o Criador. Ele fez-me de forma única e o meu valor vem dele, não da comparação. Evito falhar, porque isso define quem eu sou. É Deus quem define a minha identidade. Em Cristo eu sou filha, não o que eu faço. Crio regras para me sentir mais segura espiritualmente. Deus é suficiente. A sua obra em Cristo é completa, não precisa ser complementada por regras humanas. Estes são alguns exemplos. Na pergunta 17 perguntava assim: quando olhas para estas razões que te levam a confiar na carne, como é que as vês? Vês como algo perigoso, como Paulo descreve em Filipenses 3:2? Ou como coisas pequenas, aceitáveis, sem grande importância? Afinal, tu és pecadora, não é? Eu sou humana, humanamente. Ser honesta. Muitas vezes não tratamos estas coisas como más, tratamos-las como normais. É exatamente por isso que elas ganham tanto espaço no coração, porque nós não as vemos como más. Pergunta 18. Paulo diz que conhecer Cristo era mais valioso que tudo. Mas o que é que na tua vida compete com isso? Já falamos. Que ideias tens sobre o que precisas para estar bem? Que medos te controlam? Não ser suficiente, não ser vista? Que objetivos não deixas de perseguir? O que é que na prática impede Cristo de ser o teu maior tesouro? Paulo repete um padrão muito claro para a sua alegria. Ele recorda quem é em Cristo, ele adora a Deus e ele coloca a sua confiança nele. Qual destas 3 é mais difícil para ti para viver de forma consistente? É lembrar quem tu és em Cristo e por isso vives muitas vezes como se tivesses provado o teu valor? É louvar, é adorar e por isso andas a adorar outras coisas distraída? Ou é confiar e por isso voltas constantemente a depender de ti mesma? Porquê? Filipenses 3, nestes primeiros 11 versículos, somos chamadas a uma fé simples, mas profunda. Uma fé que abandona o orgulho religioso, que deixa para trás falsas seguranças, que recusa construir valor no desempenho e que descansa
totalmente em Cristo. Porque no fim, não é sobre ter tudo certo, é sobre conhecer Cristo. Quando Ele se torna o teu tesouro, a alegria deixa de ser frágil ou passageira e começa finalmente a ser firme. Vamos terminar com a oração que tínhamos no final desta semana. Senhor Deus, livra-nos de toda a confiança na carne e ensina-nos a gloriar-nos apenas em Cristo. Dá-nos um coração que te conheça verdadeiramente, que deseje o poder da ressurreição e aceite a comunhão dos seus sofrimentos, até sermos conformadas com a sua morte. Que a justiça que vem de ti pela fé seja o nosso descanso, a nossa segurança e a nossa alegria. A ti, Senhor, seja a glória, agora e para sempre. Amém. Desejo-vos a todas uma boa semana.